Olá, senhores, mais um vídeo aqui no canal. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir que vocês prestem bastante atenção ao conteúdo de hoje. É um conteúdo que pode ser pesado para alguns, mas que é de extrema importância que vocês entendam, para assim vocês conseguirem também entender melhor os próximos vídeos que irei fazer, tá? O assunto deste vídeo é o microquimerismo e telegonia. Primeiramente, eu gostaria de deixar um recado, senhores. Nada é mais libertador do que o conhecimento exato sobre as coisas. O conhecimento engrandece e muda a vida do homem. Ter o conhecimento exato faz você atingir o despertar e passar a ver as coisas de maneira mais racional e menos passional. Também você acorda de ilusões, de manipulações, de falácias e de sofismas. Esse despertar é conhecido na nossa comunidade como Red Pill, que também é conhecida como Pílula Escarlate. A Red Pill não é uma ideologia, não é uma filosofia de vida e muito menos um crime. É apenas passar a ver as coisas como elas realmente são, e o que você faz da sua vida a partir disso é escolha sua. Dizer que esse despertar é uma expressão de ódio ou frustração por causa de alguma rejeição é pura ignorância ou mau caratismo, e principalmente um ataque à liberdade de expressão. Entretanto, assim como o conhecimento nos liberta, ele também pode nos ferir, pois iremos encontrar verdades que podem ser muito difíceis de serem suportadas, mas são ainda mais libertadoras porque quebram quaisquer vestígios de ilusão que ainda tenhamos. Essas verdades difíceis de suportar são conhecidas na nossa comunidade como Black Pill, ou Pílula Dark. É nela que o indivíduo passa a entender o porquê das coisas. Um exemplo de pessoas que têm um convívio com a Pílula Dark diariamente são os cientistas. Nós não temos ideia do que eles já descobriram, mas que ainda não foi divulgado ao público geral, e tem coisas que eles divulgam às escondidas, como é o caso do assunto deste vídeo. E o que precisamos fazer para poder ter acesso a esse conteúdo que eles divulgam às escondidas é pesquisar com mais dedicação. Eles fazem isso para evitar alvoroço no público geral ou a pedido do Estado. Bom, senhores, dado o recado, agora vamos direto ao assunto do vídeo, que é o microquimerismo e a telegonia. Prestem bastante atenção, senhores, no que eu falarei agora. Durante a gravidez, existe um fluxo bidirecional de células entre a mãe e o feto, e estas, ou seja, as células, permanecem no organismo da mãe durante toda a vida dela. Nesse contexto, é criada uma condição chamada microquimerismo, que nada mais é do que a absorção do DNA proveniente do macho que a fecundou. Ou seja, uma mulher quando engravida, o gene de seu parceiro contido no feto mistura-se ao DNA dela durante a troca de fluidos e material genético e permanece como parte dela para sempre. O material reprodutivo do homem possui milhões de espermatozoides, e cada um deles tem milhares de informações genéticas deste indivíduo. A função de cada um deles é se integrar às outras células, quer seja o óvulo ou demais células quaisquer da mulher, ou seja, qualquer célula. Durante o ato sexual, a fecundação, há a absorção de genes masculinos que circulam pelo corpo da mulher, chegando até ao cérebro. Um estudo realizado no Centro de Pesquisa de Câncer de Fred Hutchinson, nos Estados Unidos, sugere que o DNA masculino pode ser facilmente encontrado em cérebros femininos, ou seja, ao abrigo de DNA e células de todos os parceiros que ela teve relação sexual e principalmente quando engravidou. Interessante, hein? Durante a realização desse estudo, os cientistas fizeram autópsias cerebrais de 59 mulheres que morreram entre as idades de 32 e 101 anos, e foi constatado o microquimerismo masculino em 63% dos casos. Distribuído em múltiplas seções cerebrais, e descobriu-se que ele persistiu nessas mulheres durante toda a vida delas.
Por exemplo, no cérebro da mulher mais velha, ou seja, a mulher de 101 anos, foi encontrado o DNA fetal masculino de 94 anos. Alguns estudos afirmam que o simples contato do esperma com a pele da mulher também pode microquimerizar a mesma, independentemente do local de contato. Por exemplo, já identificaram o microquimerismo em glândulas salivares, o que nos indica que essa moça foi microquimerizada durante o Gargaflex. Em outras pesquisas científicas realizadas há alguns anos, foi constatado que filhotes de moscas manifestam características herdadas do primeiro parceiro sexual da mãe. A ciência ficou muito curiosa para saber se o mesmo acontece com seres humanos. A ideia de que uma criança pode herdar características dos antigos parceiros sexuais da mãe é chamada de telegonia. E essa ideia não é nova. Aristóteles já falava sobre isso, e a sociedade moderna considera isso como machismo e mera superstição. Normal, né, senhores? Tudo que vai de contra com que as ideologias falam, eles sempre dão um jeito de colocar um ismo, um fóbico, um issa, né? Sempre dão esse jeito. Porém, a ciência tem uma opinião diferente. Foi comprovado através de testes com outros animais, como cavalos, que a telegonia existe de fato. Ou seja, os filhotes nasciam com características genéticas dos parceiros anteriores de sua mãe. Por isso, a ciência chegou na conclusão de que o corpo feminino é um receptáculo de genes masculino, com o fim de passá-los adiante. O útero da mulher tem o formato de vaso, justamente para armazenar o material reprodutivo masculino, e tudo que entra lá não sai com facilidade. O que explica também o porquê que o órgão sexual feminino é interno, como se fosse para guardar algo, enquanto o masculino é externo, para invadir e adentrar o colo do útero, injetando assim o material reprodutivo. Então, senhores, o microquimerismo é a absorção do DNA, dos genes do homem, feita pela mulher. Ou seja, a mulher absorve os genes do homem. E o que é mais assustador, como nós podemos ver, que não é necessariamente ter o ato, ter a relação sexual, simplesmente o contato com qualquer parte do corpo. Não sei se você sabe, a nossa pele é o maior órgão que nós temos no corpo, ela também é formada por células. E se você passar um creme hidratante na sua pele, você simplesmente vai perceber que ela vai absorver aquele creme. Então faz todo sentido o que os cientistas estão falando aqui. Claro que eles têm material muito melhor do que nós aqui para fazer esses testes, mas faz sentido, ou seja, é meio tenebroso, é meio pesado. E a telegonia nada mais é do que a mulher passar os genes de todos os parceiros que ela teve anteriormente para a nova prole dela. Isso, senhores, é um dos problemas, é uma das coisas que você deve levar em consideração quando aparecer para os senhores, não posso falar, levar em consideração em relação a relacionamentos com MSOL e também com mulheres com quilometragem alta. Então, por isso que eu preciso que vocês entendam bem esse assunto, tá? Isso é um assunto verídico. A pesquisa que eu fiz foi baseada no Centro de Pesquisa de Câncer de Fred Hutchinson, nos Estados Unidos. Então, vocês podem pesquisar. Vamos dar continuidade, então, aqui ao assunto, tá? Então, senhores, enquanto os espermatozoides estão na corrida da vida para chegar ao óvulo, e geralmente um ou alguns deles, no caso de gêmeos ou mais, chegam de fato ao objetivo, os outros acabam por agregar a outras células da mulher. O útero é como se fosse uma esponja que absorve genes masculinos, influenciando na geração das futuras proles, mesmo que com outro homem. Por isso, muitas vezes, nascem filhos com cara de ex. Em outras palavras, os ex da sua digníssima deixaram um presentinho para você e seu filho herdará características deles. Quantas vezes, senhores, nós já ouvimos aquelas histórias de nós termos por exemplo, um pai que é o homem afrodescendente, aí acabam
tendo um filho que tem alguma característica que é diferente da dele. Pode ser qualquer, não só afrodescendente, qualquer homem. Nasce um filho com alguma característica diferente. Aí o que o pessoal dizia? Diziam assim que provavelmente algum antepassado ou dele ou dela tinha aquela característica. E agora, senhores, vocês estão vendo que na realidade não é muito bem assim não. Principalmente se a digníssima que você está atualmente teve relações com outros homens ou até mesmo contato íntimo com eles. Então vocês têm que ficar espertos quanto a isso. É claro, eu não estou dizendo que não existe isso de você herdar. Claro que existe. Mas agora vocês estão entendendo um outro motivo pelo qual isso acontece. E o que é mais plausível e o que é mais certo de acontecer é isso aqui que vocês estão vendo, senhores, tá? Agora, para piorar a situação, imagine que você vai casar e você é um miqueinha. E a sua noiva quer fazer uma despedida de solteira com as amigas. Você, por ser um menino bom, deixa ela ir. E lá ela se solta com as amigas, paquera os camaradas e acaba nos amassa com o Carlão do financeiro. No calor do momento, o Carlão tenta jambrar sua mina, mas ela fala que está se guardando para você. Oh, que exemplo de ser de luz, né, senhores? E diz que vai apenas alisar o membro dele, ó, só alisar um membro dele. E como consequência, o Carlão acaba leitando a mão dela. Pronto, senhores. Isso é mais que o suficiente para o seu filho também nascer com as características do Carlão do financeiro. Que maravilha, hein? É por isso, senhores, que na antiguidade e até mesmo hoje em dia, as mulheres virgens e que não se submetem à promiscuidade são muito desejadas pelos homens, pois são livres de DNA alheio. Ou seja, o ímen nunca foi apenas um fator moral, mas um indicativo de pureza biológica e não só de malícia e de experiência sexual. Essa preferência masculina por mulheres puras é nada mais do que uma proteção programada pela biologia, pois o homem quer garantir que o seu gene, seu bem maiúsculo mesmo, seja passado adiante e não corrompido por outros genes de outros homens. Eu fico imaginando, senhores, já pensaram se um dia no futuro inventem uma lei misândrica que estabelece a pensão socioafetiva para casos de microquimerismo e telegonia? Quantos camaradas iriam se lascar nisso, hein, senhores?